O título dessa mensagem, né, é O Reino de Deus. E ela é do primeiro volume, né, do Alimento Diário, cujo título é O Reino de Deus, o Governo Divino de Eternidade a Eternidade. Que tal nós falarmos esse título? Reino de Deus, Governo Divino de Eternidade a Eternidade. Seguiu ao Senhor. Aleluia. O Evangelho também foi escrito por volta de 8 anos após o Senhor ter subido ao Pai. Então essas são algumas informações sobre o Evangelho de Mateus. Bom, irmãos, vamos ler alguns versículos. Mateus 24, 14, a parte A desse versículo. Amém? Vai até o Evangelho do Reino. Os irmãos acharam? Então vamos ler? E será pregado este Evangelho do Reino. Todo mundo. Testemunho a todas as nações, então virá o fim. Fala para o teu vizinho esse versículo. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nossa louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E esse Evangelho são as boas novas de Deus para nós. E ela vem por meio da palavra. Então Deus tem dispensado sua palavra para nós. E como reconhecer que é a palavra do Senhor? Vamos ler alguns versículos. Primeiramente, Marcos 16. A partir do versículos 19 e 20. Que mostra a experiência do Senhor Jesus, continuando falando, né? Os irmãos acharam? Então, vamos ler. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando o Senhor fala, a palavra é confirmada por meio de sinais. O Senhor tem falado conosco? Aleluia! O Senhor também tem dado sinais. Nós recentemente saímos aqui em Uberaba, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas. Vários irmãos saíram, a região saiu. Dia 13 nós temos uma nova oportunidade de sair. E graças ao Senhor, quando a gente se dispõe, o Senhor vai dando sinais. As pessoas vão crendo no Senhor. As pessoas estão sedentas, né, precisando apenas de uma oração. E graças ao Senhor nós podemos cooperar com Ele, né? Todos nós fomos chamados para cooperar. O segundo versículo está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amém? Podemos ler? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, essa palavra que o Senhor tem falado, nós fazemos bem em atendê-la. Diga aí para o seu vizinho, e fazeis bem em atendê-la. Aleluia. Então, nós queremos abrir o nosso coração para a palavra entrar, né? E aí, no nosso dia a dia, né? Poder atender essa palavra. Não ficar só no âmbito das reuniões, mas dia a dia, no viver diário, no viver familiar, no viver social, no trabalho, no banco, onde você estiver, essa palavra possa estar sendo atendida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queria discorrer aqui um pouco com os irmãos, né? Sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Então, o reino de Deus, ele vai de eternidade, desde a eternidade passada, e vai até a eternidade futura, até a Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Então, Deus, no aspecto de reino, ele é soberano. Tá certo? Mas, no tempo, por causa do homem, para nos salvar e para fazer com que essa salvação seja algo completo, né? Hoje nós podemos participar do reino dos céus. Quando o Senhor Jesus chegou, João Batista pré-anunciou o Senhor, e ele falava para nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Graças ao Senhor. Então, esse reino dos céus é desde o momento da vinda do Senhor, toda a era da igreja, e vai culminar no reino milenar, quando o Senhor voltar, na sua segunda vinda. Aleluia. Então, todos nós, irmãos, fomos chamados para o reino dos céus. Diga aí para o seu vizinho, você foi chamado para o reino dos céus. Eu fui chamado para o reino dos céus. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor quer reinar. Ele quer reinar na nossa pessoa, na nossa casa, nossa família, nas pessoas com quem nós convivemos, e não tem limite. O Senhor quer reinar na casa onde você mora, no bairro, na cidade, na região. O Senhor quer reinar sobre essa terra. Aleluia. Nós podemos cooperar com o Senhor. Agora, irmãos, por que o Senhor precisa estabelecer o reino dos céus? É porque nessa terra existe um reino paralelo. Vamos ver algumas porções da palavra. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 28. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A partir do versículo 12, diz assim, Ezequiel 28, 12, diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavam. Essa é a experiência de Lúcifer, como ele foi criado. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí, um pouco mais adiante, né? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O Senhor criou os céus e a terra, Gênesis 1,
versículo 1. Mas no versículo 2, a terra ela estava sem forma e vazia, porque houve uma rebelião. Esse que o Senhor encheu de dons, encheu de capacidade, se orgulhou. Tem outra porção, irmãos, está em Isaías 14. Versículo 12 em diante. Fala o que aconteceu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Senhor Jesus. Então, o Senhor precisou tratar com essa situação. Deus, no seu coração, quer ter comunhão com a sua criação, mas esse arcanjo se encheu de orgulho, multiplicou ali seu comércio, barganhou favores. Ele tinha uma alta posição, e abaixo de Deus, ele estava ali cooperando com o Senhor. Foi perfeito nos caminhos dele, até que achou iniquidade, até que ele se orgulhou, até que ele olhou para a pessoa dele e achou que podia ter um governo ali adjunto de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um grande perigo. Vamos ver mais algumas porções da palavra. Mateus, capítulo 4. Versículo 8 em diante. Mostra ali a experiência do Senhor sendo tentado. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, nessa experiência a gente pode ver que mesmo tendo sido expulso da presença de Deus, ele ainda usurpa essa terra, usurpa esse governo, que não é dele. Toda a terra é do Senhor. E o Senhor cria então o homem. E por meio do homem, Deus quer tomar autoridade nessa terra. De uma maneira geral, irmãos, o reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Mas por causa da influência de Satanás, por causa da influência do pecado, é preciso vir o evangelho do reino dos céus, mostrando para o homem que ele precisa ser reconectado com Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, né, fica o grande alerta. Cuidado com o orgulho, cuidado com a ambição, nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Se nós estamos andando, respirando, se temos até tribulações, ali 1 Pedro 1, a partir do 6 em diante, fala para nós exultarmos. Porque são nessas coisas que o nosso coração passa pelas provas e a nossa fé vai sendo purificada. Louvado seja o Senhor. Então, nós dependemos de Deus. E Deus nos chamou para o reino dos céus. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Queria ler também com os irmãos Mateus, capítulo 13, o versículo 11. Ali é uma experiência do que o Senhor quer revelar para nós. Nesse tempo, o Senhor estava falando com as multidões, e o Senhor falava por parábolas. E os discípulos tinham perguntado para o Senhor por que falava por meio de parábolas. Aí o versículo 11 diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então o Senhor quer revelar os mistérios do reino dos céus para nós. O Senhor quer abrir essa realidade do reino dos céus para a gente. Ó Senhor Jesus. Ainda avançando um pouco mais, irmãos, queria ler com os irmãos
João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Diga para o seu vizinho: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele sendo a vida para nós. Quando a gente recebeu o Senhor, uma semente de vida entrou no nosso interior. E por meio do exercitar dessa vida, a semente está crescendo. Louvado seja o Senhor. Isso mostra, irmãos, que Deus não quer ficar distante do homem. Por isso ele preparou essa salvação. Por isso que tem esse aspecto do reino dos céus. Hoje nós podemos tocar na realidade do reino dos céus. Essa palavra que nós ouvimos, a gente pode compartilhar com as pessoas, né? Tem várias maneiras, posso orar por você uma maneira. Nós podemos transmitir vida para as pessoas. E esse é o aspecto do reino dos céus, desse evangelho. Não é algo doutrinário, não é algo só para ficar no âmbito do conhecimento, mas é algo para ser real na nossa vida. Ó Senhor Jesus. E hoje nós podemos desfrutar o gostinho do que vai ser reinar com o Senhor. Por quê? Hoje nós temos esse evangelho do reino, que mostra que Deus tem uma autoridade. E Deus tem autoridade na nossa vida, na nossa casa, e Deus quer expandir essa autoridade. Então, esse desfrute, esse antigozo do que vai ser reinar com o Senhor, nós podemos ter hoje. Só que, quando o Senhor voltar, irmãos, vai ser a manifestação do reino. Então, hoje, nós podemos desfrutar da realidade e vai haver a manifestação. Queria ler também com os irmãos uma porção de Provérbios. Provérbios 8, a partir do versículo 22, mostra o relacionamento de Deus entre o pai e o filho. A partir do versículo 22 diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de Siba, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Esse é o relacionamento perfeito entre o pai e o filho. Então, desde o princípio, entre o pai e o filho, Deus tem esse relacionamento. Só que hoje, quando o Senhor veio, e nós recebemos o Senhor, Deus nos chamou para ter esse relacionamento com Ele, por meio do Senhor Jesus. Por isso nós invocamos, ó Senhor Jesus. Por meio dessa pessoa do Senhor, o Senhor pode nos introduzir nesse relacionamento. Não é o relacionamento que o mundo quer ter conosco. O inimigo está nesse mundo para roubar, matar e destruir. Está em João 10. E o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então o Senhor está nos chamando, esse evangelho do reino dos céus, essa realidade do reino dos céus, é para que nós possamos ter comunhão com Deus, porque não haja distância entre eu e Deus, entre o meu casamento e Deus, entre a minha casa e Deus,
entre o relacionamento familiar, né? Os demais tipos de relacionamentos. Deus quer estar presente na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, esse relacionamento, Deus, e essa posição de arquiteto, de alguém com quem Deus pode compartilhar, Deus não deu para anjos, Deus deu para o seu Filho. Ó Senhor Jesus. Vamos ler algumas porções, irmãos. Primeiramente, Hebreus. Capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, o Pai entregou para o Filho a governança sobre todas as coisas. O inimigo tentou frustrar os planos de Deus, né, fazendo essa rebelião, e hoje ele ainda tenta levar as pessoas a ter uma vida independente de Deus, a não depender de Deus para o que pode fazer. Amados irmãos e irmãs, nós vimos aí nessa pandemia, as pessoas se agarram em tantas coisas, às vezes saúde, às vezes trabalho, às vezes tantas outras coisas. Quando essa fonte acaba a alegria do viver. Mas nós que recebemos a vida de Deus, a nossa alegria vem do Senhor, vem da vida que está no Senhor. Hoje, durante a reunião de adolescentes, nós falamos sobre tudo que o Senhor é para nós. E quando o Senhor enviou ali Moisés, ele falou que eu sou o que sou. Então, o que nós precisamos, o Senhor é. O Senhor é todo suficiente para nos encher com a presença dEle. Então, esse governo paralelo do mundo visa esfriar o amor das pessoas, visa afastar cada vez mais a palavra de Deus das pessoas, para criar esse governo, para fortalecer esse governo paralelo. Contudo, louvado seja o Senhor. O Senhor recebeu o nome mais excelente que o dos anjos. E Deus deu para o Senhor Jesus essa posição de tudo convergir nele. Vamos ler também Colossenses. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15. Vamos ler juntos? Amém? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo converge no Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar lendo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, amados irmãos, tudo converge para Cristo. Fala para o teu vizinho, Cristo é o centro. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro da tua vida. Cristo é o centro da minha família. Cristo é o centro de todas as coisas. Aleluia. O Senhor quer ser o centro. Se por algum motivo, em algum momento, nós deixamos o Senhor de lado,
por alguma razão, não importa qual, saiba que o Senhor quer fazer tudo convergir nele. Aleluia! O Senhor quer trazer tudo na nossa vida para Ele, para que Ele encabece. Ele é o cabeça. Por isso, é o reino dos céus, porque no reino dos céus é feita a vontade de Deus. E Deus entregou para Cristo, por isso Cristo é o cabeça. Aleluia! Vou ler também uma porção que está em Efésios. Senhor Jesus, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3. Ó Senhor Jesus. Então, Deus revelou algo que estava no seu coração, né? Aqui, vamos ler juntos, o versículo 3 diz: Pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender com o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, por meio do Espírito, nós podemos tocar nessa realidade. Não é com a nossa mente, não é com o nosso conhecimento, mas é quando nós estamos no Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Também a gente pode ver, irmãos, antigamente, poderia se falar que Deus não tinha experiência de ser homem. Ali, eu não vou entrar muito nos versículos, mas em Jó, né? Na experiência de Jó, Jó fala para o Senhor: acaso seus dias são como os dias do mortal? Você pode passar e sofrer aquilo que eu tenho sofrido? Graças ao Senhor, por meio da vinda do Senhor Jesus, o Senhor foi um homem perfeito. Ele foi alguém 100% da vida humana e 100% da vida de Deus. Um homem sem pecado. Alguém que sofreu, amados irmãos e irmãs, o que eu e você sofremos hoje. E também é alguém que está conosco todos os dias. Ele é alguém que orou ao Pai, o Senhor Jesus orou ao Pai, para que nós não fôssemos do mundo, como de fato o Senhor também não é do mundo. E também nos designou para que nós possamos fazer morada com Ele. Para que onde o Senhor está, nós também possamos estar, né? Então, quando nós exercitamos nosso espírito, podemos tocar nessa realidade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando ali para Colossenses, capítulo 1, né? O versículo 13 diz que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, isso é uma realidade na nossa vida, amém? Nós recebemos o Senhor Jesus e fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga para o seu vizinho esse versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então, hoje, nós não temos por que viver longe da esfera do reino, amados irmãos e irmãs. O Senhor deu todas as ferramentas. O Senhor mesmo se comprometeu 100%, vindo aqui, passando tudo que precisou passar, experimentando a vida humana, morrendo por nós, nos reconciliando com Deus, dispensando sua vida para nós. Então, hoje, essa vida de Deus que está em nós pode nos fazer tocar nessa realidade. Talvez, muitas vezes, a gente não consiga, por quê? Porque a gente está tentando levar essa realidade sem tocar na vida de Deus. Mas saiba, essa vida está no nosso interior. Ó Senhor Jesus, e por meio dessa vida a gente pode vencer. E esse reino de Deus quer ser manifesto. Então as pessoas vão olhar para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, e vão poder ver alguém que vive por meio do reino de Deus. Mas é porque nós fizemos alguma coisa? Não. É porque basta nós estarmos conectados com Deus. E aí, o reino de Deus
a atmosfera onde Deus governa vai poder ser exercida no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Também queria ler com os irmãos, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler juntos? Por que nós temos essa questão do evangelho, né? Romanos 1, versículo 16. Amém? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, é poder de Deus. Esse evangelho do reino dos céus é poder de Deus. Poder de Deus para nos salvar, né? Foi falado aqui várias vezes, salvar nossa casa. Então, precisamos desse evangelho do reino operando na nossa vida. Aleluia. Dia a dia, irmãos. Não só aqui na reunião, não só durante essa mensagem, mas dia a dia nós podemos tocar nessa experiência, né? Ó Senhor Jesus. E pouco a pouco isso vai se tornando realidade, vai se tornando realidade. Queria ler com os irmãos o último versículo aqui, Apocalipse, capítulo 11. O versículo 15. Então, irmãos, é um dos versículos de vitória, né, que tem na Bíblia. E queria ler com os irmãos, mas quando nós lemos, lê com o espírito forte, crendo em tudo que o Senhor quer fazer. Ainda muito mais o Senhor vai ter para falar conosco por meio da sua palavra. Vamos ler esse versículo. Isso é uma realidade. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Fala para o teu vizinho. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos... Hoje ele quer reinar na nossa vida. E naquele dia o Senhor vai reinar, vai vir a manifestação do reino dos céus, onde o Senhor vai reinar sobre todas as coisas, onde vai ser subjugado esse governo paralelo. Louvado seja o Senhor. Nós fomos transferidos de reino, nós estamos no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem ainda orar, né? 1, 2 minutos aí, tomando essa palavra, considerando, crendo que Deus tem essa realidade para nós. Amém? Jesus é o Senhor.